Shalom. Continuando a falar sobre a reza, vamos falar um pouco sobre o Shema Israel, mais detalhes. Conforme vimos ontem, é muito importante falar cada palavra com a pronunciação correta para não falarmos coisas erradas e com significados que não se adaptam à leitura do Shema. A hora que é permitido falar o Shema, é a mesma hora que podemos já colocar o talit e o tefilim. Ou seja, é uma medida, por exemplo, quando a pessoa reconhece um amigo que está a 2 metros, que ele conhece bem, que é um amigo dele, e ele reconhece que é ele. Assim dizem os sábios. Hoje nós temos imprimidos em tabelas a hora da colocação do talit e do tefilim, que é um pouco depois da aurora. A aurora é Amud Ashar. Então, nessa hora, a pessoa teoricamente já pode falar o Shema Israel. Tem que tomar cuidado na pronunciação. Por exemplo, vocês podem perceber que o Shema ele tem a letra Ain. Israel tem a letra Aleph. A diferença entre elas é muito pequena. Os dois são A. Só que o Shema, o Ain, ele vem do fundo da garganta. A. E o Aleph é o Aleph, A. Então a pessoa tem que falar Shema e não Shema. Shema. A. Com o tempo ela se acostuma. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Eu vou falar agora na pronunciação correta. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Em relação a Echad, a pessoa tem que pensar quando está pronunciando a palavra Echad, que é um, que Hashem, ele é rei de todos os cantos do universo. São 4 cantos. Daled é a letra 4. E Re até 8, ele é o rei da terra e dos 7 céus. Alahá diz que a pessoa deve dar um tempo aqui, esticar o tempo um pouco para poder dar essa intenção. Algumas pessoas elas esticam aqui errado, mas é melhor ela falar errado e depois ela pensar, intencionar sobre os 4 cantos, sobre a terra e os 7 céus, depois que falou a palavra errada. Assim é garantido que ela está falando corretamente. Muitas vezes a pessoa erra nessa pronunciação e não vale a pena errar. Outra coisa, em relação ao nome de Hashem, tem também, principalmente os faradim, que falam Adonai. Ashkenazim que falam Adonai. Antes de começar o Shema Israel, a pessoa tem que intencionar também, isso é realmente importante, que ela está pronta a falar uma mitzvah da Torá, que é a leitura do Shema. Ela pensa, aí ela começa a falar. Nesse Sidur, vocês podem ver que tem
os tracinhos aqui separando entre essa palavra e essa, por exemplo. E assim por diante. Isso é bom porque tem que dar um espaço entre essa letra, essa palavra e essa palavra, por exemplo. Urtaptam al mezuzot. Se você falar direto, confunde. Urtaptam mal. O mem se junta com ain aqui e fala mal. Não tem mal. É urtaptam, espaço, al. Que diz que você deve falar, deveria Torá, as palavras da Torá quando você anda com os filhos, quando você caminha, quando você está na tua casa, beler terrabadéria, quando você está no caminho, viajando, quando você vai dormir, quando você vai acordar, charberral, becumerra, você tem que colocar um tefilim como um sinal na tua mão, um sinal entre os seus olhos. Também escrever as parashiot, determinadas parashiot, na mezuzá, em tua casa, nos portões, até mesmo de cidades. E assim termina-se o primeiro trecho da Torá. Depois que se fala o Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, imediatamente se fala em silêncio. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Abençoado ele eternamente, seu reinado eternamente. Por que se fala baixinho? É porque na Torá não tem essa frase. O trecho de Shema não tem essas 6 palavras. Moshe não escreveu essas 6 palavras. No entanto, Yaakov, ele falou para os filhos dele, Baruch, Shem, Kevod, Malhuto, Leolam Vaed. Então, a gente, para respeitar o Yaakov, nosso pai, Yaakov Avinu, a gente fala essa frase devagarinho, baixinho. Chegamos então no segundo trecho, Berrayá im shamoa tishmeu el mizvotai. Quando Hashem explica o lucro que é ouvir as mitzvot dele e cumpri-las. Falar, fazendo as mimosas com amor, Bekol levavchem, o leavdo, Bechol levavchem, servi-lo com todo o teu coração. Aqui poderia ser escrito Bechol levavchem, sem os 2 bet. Levavchem, os sábios dizem, mesmo com as tuas fraquezas, os teus... A pessoa às vezes gosta de ver sangue, ou coisa assim, seu intuito malvado, que ele nasceu com isso. Também tem que servir a Hashem com esse atributo que ele tem. Por exemplo, uma pessoa que gosta de ver sangue, ela pode ser um grande abatedor de gado para comer. Então ela usa essa característica dela também para uma coisa que ela teoricamente poderia usar para o mal. Hashem nos livre. Enatati mitar atzechem, eu vou dar a chuva para vocês. Beitó, na hora correta. Outra vez temos esses tracinhos para separar uma palavra das outras. Esev besadcha. As duas começam, essa termina com bet e essa começa com bet. Esev besadcha.
Tem que dar uma paradinha aqui. O Sidurim tem a tradução de cada palavra. A gente vai só procurar alguma coisa mais especial para falar. Aqui, normalmente a pessoa, quando começa o Shema, ela segura o talit de uma forma, segundo os dois tzitziot da frente do talit, ela segura na mão. E quando ela chega nessa terceira paraxá, ela então vai segurar os tzitziot que ela estava segurando com a mão esquerda, ela vai segurar agora com a mão direita. É bom dizer que entre uma paraxá e a outra paraxá, para-se um pouquinho, muito pouquinho. Ala Aretz, espera um pouquinho, aí começa a terceira. Assim se faz entre a primeira e a segunda também. Que nessa paraxá é importante, antes de começar a falar ela, intencionar que você vai fazer uma mitzvah, que é a lembrança da saída do Egito. Isso é falado no final da paraxá, Ani Hashem Elokeichem Asher Otseiti Etchem, eu sou Hashem, vosso Deus de vocês, que vos tirou, Asher Otseiti Etchem, Mi Eretz Mitzrayim, da terra do Egito, Liot Lachem Elokim, para ser para vocês o vosso Deus. Ani Hashem Elokeichem Emet, eu sou Hashem, vosso Deus, verdade. Aqui, quando a pessoa fala a palavra tzitzit, ela pega o tzitziot que está na mão dela direita e dá um beijo. Outra vez, ela tzitzit, um novo beijo. Lehalahem tzitzit, ela beija. Ureitem otó. Vocês vão ver no tzitzit, no talit, no tzitzit, você vai ver que está insinuado lá o número 613, que são 613 mitzvot. Aí você coloca o tzitziot na vista, nos olhos. Uzhartem et kol mitzvot Hashem. Vacitem otam, vocês vão se lembrar de todas as mitzvot de Hashem e vão fazê-las. Velotaturu aharei levavchem, aharei enechem, asheratem zonim ahareiem. Vocês não vão se deixar levar pelo teu coração, os teus desejos, ou o que os olhos veem, e aí você pode fazer besteira. Hashem nos proteja. Sábios dizem que aqui tem que tomar cuidado. A letra Zayin, Uzhartem. Muitas vezes a pessoa, se bobear, ela fala, de vez Zhartem, ela fala Schartem. O Schartem. Tem que tomar cuidado para fazer bem claro o que é o Zhartem. Z, de zebra. Bom, é importante frisar agora alguns detalhes do Shema que estão, para quem quer se aprofundar mais, no capítulo 17 do Kitzur Shulchan Aruch. O começo da Kriyat Shema é de tal forma que a pessoa, depois de pronunciar o Shema, ela consegue
chegar no Baruch Atah Hashem Goal Israel, que é a última brachá, e imediatamente falar o Shmone Esre, as 18 bênçãos, que são ditas de pé. Ela conecta a Geulah com a Tfilá. A Geulah é a redenção com a reza. Então, elas calculam mais ou menos uns 6 minutos. E você tem, então, a Tfilá, a reza do Shmone Esrei. Ela deve ser dita a princípio, junto com o nascer do sol. Netz Ahamah. Certo? Então, a pessoa calcula, mais ou menos, quanto tempo leva para chegar aqui, junto do Netz. E ela pode ser dita até 1/4 do dia. As 3 primeiras horas do dia, pode-se falar a Kriyat Shema, e ela é calculada, tem 2 formas de calcular. Segundo o Magen Avraham, é 1/3, 1/4 do tempo que leva do Amud Ashara, da aurora, até a saída das estrelas, que é considerado o dia. São 12 horas. 1/4 disso, que é 3 horas, é o tempo que se tem para falar o Shema Israel. O cálculo pode ser feito também, essa é uma outra forma de fazer, uma outra opinião do Gra, desde o nascer do sol até o pôr do sol. O pôr do sol é antes da saída das estrelas e o nascer do sol é depois da aurora. Esse tempo que você calcula, que tem hoje nas tabelas, é dividido em 4. E o primeiro quarto, que são as 3 primeiras horas, pode-se falar o Shema. Uma pessoa que passou esse tempo ainda tem tempo de falar o Shema até a metade do dia. Shema deve ser dito com a voz alta para poder despertar a intenção. Normalmente, coloque-se também a mão direita entre os olhos para a pessoa se concentrar mais quando fala o Shema Israel. Primeiro verso. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Enfim, tem muita coisa para falar, mas espero que tocamos nos assuntos principais e qualquer coisa, nas próximas gravações, a gente adiciona aqui ou ali alguma coisa que esquecemos. Muito obrigado, boa noite, tudo de bom.